E aí, pessoal, tudo pronto para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai se aventurar num tema que, olha, me deixou de cabelo em pé. É sobre a ligação entre a linguagem e o nosso eu interior e, acreditem se quiser, o estado do mundo. Nossa, que intrigante essa conexão toda. Pois é, a gente vai mergulhar em trechos de A Fenomenologia da Linguagem, parece que é a introdução de um seminário sobre literatura. E já de cara, o autor joga essa bomba. Será que a degradação da linguagem tem a ver com as nossas ansiedades, sabe, as incertezas do mundo moderno? Caramba! Logo de cara, já é uma questão complexa, assim. Um seminário sobre literatura em tempos tão turbulentos, sei lá, me lembra um pouco aquela história de rearrumar as cadeiras no Titanic, sabe? É, tipo isso. Mas o texto vai além, explorando até a disciplina do silêncio. Fiquei curioso com isso, parece ter a ver com estilo, com a gente se expressar de forma autêntica. É, a ideia de que a forma como a gente usa a linguagem ou deixa de usar reflete ansiedades mais profundas me parece bem interessante, tanto da sociedade quanto pessoais, né? É por aí mesmo. O texto começa descrevendo essas ansiedades, essa sensação de que tudo que a gente valoriza está ameaçado. É como se um seminário sobre literatura fosse algo fútil diante de tantos problemas, né? Exatamente. Mas o autor argumenta que essa crise que vivemos é agravada pela forma como a linguagem está, como posso dizer, se esfarelando. Interessante. E aí ele parte para os componentes básicos da linguagem, a palavra falada e a escrita. As duas, segundo ele, vêm lá do fundo do silêncio da nossa consciência. Então, as palavras, faladas ou escritas, seriam uma ponte entre nosso mundo interior e o exterior. Isso. E ele destaca que a palavra falada é efêmera, passageira. Ele cita o Louis Lavelle, um filósofo, que dizia que elas só capturam acontecimentos transitórios. Tipo um momento de alegria, de raiva, algo que passa pela cabeça na hora. Exato. Mas aí ele vai para a linguagem escrita e mostra que ela também tem suas armadilhas. O perigo, segundo ele, é a gente se apegar a essas circunstâncias passageiras e esquecer das verdades, digamos, mais profundas do nosso eu interior. Ele está dizendo que não devemos escrever sobre as nossas experiências. Não é bem isso. O que ele critica é a gente se prender tanto aos detalhes que perde de vista o significado mais profundo, a verdade do nosso ser. Ah, entendi. E o estilo onde entra nisso tudo? Porque ele fala que estilo não é só usar palavras bonitas, é muito mais. Isso aí. Ele define estilo como a perfeição moral de expressar o nosso eu mais íntimo. E é aí que entra a disciplina do silêncio. Hum, que curioso. Como o silêncio entra na escrita? É que, cultivando o silêncio interior, sabe, aquietando a mente, a gente cria espaço para o nosso verdadeiro eu emergir. E quando isso acontece, a linguagem se torna mais autêntica, mais poderosa, mais a nossa cara. Então, o silêncio não é só a ausência de som, mas o lugar de onde a gente tira a nossa verdade. Exatamente. E autor alerta: a degradação da linguagem é um sinal de que esse silêncio interior está corrompido. É uma desconexão entre o que a gente fala e a verdade do nosso ser. Nossa, que intenso. Então, quando a linguagem fica rasa sem sentido, é porque perdemos o contato com a nossa essência. É o que ele argumenta. Ele descreve um mundo bombardeado por ruídos, onde as pessoas se perdem em sons sem sentido, levando à alienação, à perda da identidade. Nossa, eu consigo até visualizar isso. Tem tanta informação, tanta opinião hoje em dia. É fácil se sentir afogado em ruído. Sem dúvida. E nesse ambiente fica difícil cultivar o silêncio interior, que é essencial para a expressão autêntica. E isso tudo se conecta com aquelas ansiedades que o autor mencionou lá no começo, né? Totalmente. A sensação de que tudo que a gente valoriza está ameaçado. Talvez a degradação da linguagem não seja só um sintoma dessas ansiedades, mas algo que contribui para elas. Quando perdemos a capacidade de nos expressar de forma autêntica, de nos conectar com os outros de verdade, é normal sentir um mal-estar, uma incerteza em relação ao mundo. Faz muito sentido. Como isso tudo se aplica a gente que está ouvindo. É interessante como ele coloca essa disciplina do silêncio não como um fim em si, mas como um caminho, sabe? Um caminho para quê? Fiquei curioso. Lembra que ele falou que estilo é a perfeição moral de expressar nosso eu interior. Então isso sugere que, cultivando o silêncio interior, a gente consegue, como posso dizer, refinar e levar essa capacidade de se expressar de forma autêntica. Então não é só ficar quieto, é usar esse silêncio para acessar algo mais profundo e traduzir isso em palavras. Exatamente. Ele usa até a palavra graça para descrever esse processo. É como se, ao se conectar com o nosso verdadeiro eu, a linguagem ganhasse uma elegância, um poder que não teria de outra forma. Gostei dessa ideia. O silêncio pode tornar nossas palavras mais impactantes, não menos. É um paradoxo, né? Mas faz sentido. Quando a gente está sempre bombardeado por ruídos, as palavras se tornam reativas, superficiais, até vazias. Mas quando a gente para, cultiva o silêncio, abre espaço para reflexão, para contemplação, aí sim a gente consegue entender melhor, entender o mundo, e essa profundidade se traduz em uma expressão mais rica. E como a gente cultiva essa disciplina do silêncio na prática? Meditação. Passar um tempo na natureza. O legal é que ele não dá uma receita pronta.
Parece que o caminho para o silêncio interior é individual, único para cada um. O que funciona para um pode não funcionar para outro, faz sentido. É isso aí. Mas a lição principal é que é uma busca ativa, não acontece por acaso. A gente tem que se esforçar para criar espaço para o silêncio. Seja meditando, curtindo a natureza, escrevendo ou simplesmente prestando atenção no que a gente deixa entrar na mente. É como organizar a mente, do mesmo jeito que a gente organiza a casa, né? Que analogia perfeita. Porque é verdade. A gente acumula tanta coisa na cabeça, preocupações, listas de tarefas, conversas, redes sociais. É um zumbido constante que abafa a voz do nosso eu interior. Então, se a gente quer ouvir essa voz, precisa abrir espaço para ela. É isso aí. E o autor sugere que o seminário dele é justamente uma jornada nesse espaço. Uma exploração do silêncio interior de onde emanam todas as palavras. Então, voltando ao seminário, o objetivo é ajudar os participantes a se reconectar com esse silêncio e, consequentemente, redescobrir o poder da linguagem. Parece que sim. Ele acredita que, ao entender a verdadeira natureza da linguagem, a gente pode usá-la de forma mais consciente e eficaz, tanto na vida pessoal quanto no mundo em geral. Então, não é só sobre escrever melhor, é sobre algo muito maior. Exatamente. É sobre usar a linguagem para conectar, inspirar, curar, para construir pontes em vez de muros. Que bonito. Mas será que é realista? A linguagem pode ter tanto impacto assim? Essa é a pergunta que ele nos faz. Ele não dá uma fórmula mágica para resolver os problemas do mundo, mas nos convida a considerar a possibilidade de que a forma como a gente usa a linguagem, a forma como a gente cultiva o silêncio interior, pode ter um impacto enorme, tanto na nossa vida quanto na vida dos outros. É como se ele dissesse: ei, a linguagem importa. Mais do que a gente imagina. Exatamente. E cabe a cada um decidir como usar essa ferramenta poderosa. A gente já falou sobre o problema, a degradação da linguagem e a conexão com as nossas ansiedades. E também sobre a solução. Cultivar o silêncio e usá-lo para refinar nossa expressão. Mas e o panorama geral? Como isso tudo se liga com o mundo atual? É aí que a coisa fica interessante. Se a gente concordar com o autor, a linguagem é um reflexo da nossa consciência coletiva. Então, se a linguagem está fragmentada superficial, é porque a sociedade está fragmentada superficial. É uma forma de ver. Ele sugere que o ruído, o caos do mundo moderno, sabe? A informação em excesso, a pressão para consumir, a perda de valores, tudo isso contribui para uma fragmentação, digamos, espiritual e linguística. E essa fragmentação torna mais difícil lidar com os problemas que a causa, né? Exato, um ciclo vicioso. A gente perde o contato com o nosso eu interior, a linguagem se degrada e, como resultado, fica mais difícil se comunicar, se conectar, enfrentar os desafios, tanto individualmente quanto como sociedade. E qual a saída? Tem como voltar para uma comunicação mais significativa? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Não acho que o autor tem todas as respostas, mas ele dá um fio de esperança. Me conta, qual é esse fio de esperança? Lembra que ele falou que o seminário é uma volta à fonte da linguagem, ao silêncio interior, de onde emanam todas as palavras? Acho que é essa a chave. Redescobrir a força da linguagem, o poder que ela tem de nos conectar com algo maior do que nós mesmos. Então não é só sobre gramática ou vocabulário, é sobre se reconectar com o propósito da linguagem. Isso. É sobre reconhecer que a linguagem não é só uma ferramenta de comunicação, é uma forma de estar no mundo, de dar sentido, de construir relações. Mas olha que bonito. Mas e na prática, como a gente muda de uma cultura do barulho para uma cultura que valoriza o silêncio e a autenticidade? Aí que a coisa complica, porque não é só uma mudança individual, é uma mudança coletiva de consciência. Tipo uma revolução cultural. Bom, talvez não uma revolução, mas com certeza uma mudança de prioridades. A gente precisa se perguntar, em que mundo a gente quer viver? Qual o papel da linguagem nesse mundo? O que a gente está disposto a fazer para ter uma comunicação mais consciente e mais significativa? Nossa, perguntas complexas. Estou me sentindo um pouco sobrecarregado. É normal se sentir assim. São questões complexas sem respostas fáceis. Mas acho que o autor nos convida a abraçar essa complexidade, sabe? Encarar o desconforto e começar a ter essas conversas, tanto com a gente mesmo quanto com os outros. Então, o primeiro passo é reconhecer que existe um problema. E depois, quem sabe, buscar soluções juntos. Acho que esse é um bom começo. Porque quando a gente reconhece o poder da linguagem, tanto para o bem quanto para o mal, a gente pode fazer escolhas mais conscientes sobre como usá-la. Que análise incrível. Falamos sobre a natureza da linguagem, o silêncio interior, os desafios do mundo. Mas antes de terminar, queria voltar àquela frase do autor sobre o estilo ser a perfeição moral da expressão. Essa frase me marcou também. Ela sugere que a gente tem uma responsabilidade ética com a linguagem, de usá-la de acordo com nossos valores, com nossa verdade. É um objetivo ambicioso, né? Com certeza. Mas acho que vale a pena lutar por ele. Porque, no final das contas, a forma como a gente usa a linguagem diz muito sobre quem a gente é, tanto individualmente quanto como sociedade.
É como se as nossas palavras fossem um espelho da alma. Exatamente. E se a gente quer criar um mundo mais bonito, mais justo, mais significativo, a gente precisa refletir sobre as palavras que usa e o silêncio de onde elas vêm. Nossa, essa conversa me deixou com a cabeça a mil. A gente viu tanta coisa. A natureza da linguagem, a importância do silêncio, os desafios do mundo moderno. É muita coisa para digerir, né? E aquela pergunta que você deixou no ar sobre como a gente muda de uma cultura do barulho para uma que valoriza o silêncio, a autenticidade. Fiquei pensando nisso. Pois é uma questão crucial, né? Mas sabe, o autor não dá um manual, tipo, 10 passos para ter uma linguagem mais autêntica. Mas ele deixa pistas, ideias que a gente pode explorar. Que bom. Queria muito ouvir suas impressões sobre isso. Que dicas a gente tira do texto? Uma coisa que me chamou a atenção foi a proposta do seminário de guiar os participantes até o ponto onde o pensamento nascente entra a se realizar na linguagem antes de tomar forma no mundo. Uhum. É meio poético, né? Mas como assim? É tipo capturar a ideia pura antes que ela vire palavra. Exatamente, isso pede um certo recolhimento, né? Desacelerar, criar espaço para reflexão. Ele não fala de meditação diretamente, mas a disciplina do silêncio tem tudo a ver com isso, né? Faz sentido. A meditação ajuda a quietar a mente, né? As ideias, os sentimentos mais profundos podem emergir. Perfeito. E aí, a partir desse lugar de quietude interior, as palavras podem fluir com mais clareza, com mais intenção. Então, meditação é como fortalecer os músculos do silêncio. Quanto mais a gente pratica, mais fácil fica acessar essa paz interior. Nossa, adorei essa metáfora. Mas não precisa ser só meditação formal, né? A ideia é ter uma atitude mais consciente em relação à linguagem no dia a dia. Mas, tipo, como a gente faz isso na prática? Me dá uns exemplos. Presta atenção em quantas vezes a gente fala ou escreve no automático sem pensar no peso das palavras. Que tal fazer mais pausas antes de falar? Escolher as palavras com cuidado para que elas realmente expressem o que a gente sente, o que a gente pensa. Tipo, menos reações impulsivas nas redes sociais e mais conversas profundas e ponderadas. Exatamente. E não é só o que a gente fala, mas o que a gente consome também. O autor fala do clamor inextinguível e omnipresente do mundo moderno, né? Tanta informação, tanta coisa disputando nossa atenção. Que tal sermos mais seletivos e escolher o que a gente deixa entrar na nossa mente, no nosso coração? É tipo um detox digital, né? Menos tempo rolando feed, mais tempo com a natureza, com arte, com livros. E ao filtrar o que a gente consome, a gente abre espaço para nossa própria voz interior. Em vez de ficar reagindo o tempo todo aos estímulos externos, a gente se volta para dentro, se conecta com a nossa essência. E isso me lembra a ideia de responsabilidade, né? A gente não controla o barulho do mundo, mas controla o que a gente deixa entrar. É isso aí. E saber que a gente tem esse poder é libertador, né? A gente não é vítima da degradação da linguagem, a gente participa da construção da linguagem. E a gente também falou da ênfase do autor no estilo, né? A perfeição moral da expressão, é um ideal bem elevado, né? Mas fiquei pensando, se parte de ter uma relação melhor com a linguagem não envolve também aprimorar nossa escrita, nossa fala, buscar excelência na comunicação. Com certeza. Seja escrevendo um livro, um e-mail ou conversando com um amigo, a gente pode sempre melhorar, né? Prestar atenção na escolha das palavras, na estrutura das frases, no ritmo, buscar feedback, experimentar estilos diferentes. Tudo isso ajuda a gente a se comunicar de forma mais autêntica, mais eficaz. Nossa busca pela maestria da linguagem é uma jornada para a vida toda, né? É, acho que sim. E uma jornada incrível, porque como o autor coloca, a linguagem é a ponte entre o nosso mundo interior e o mundo exterior. E ao cuidar dessa ponte, ao fortalecer e embelezar essa ponte, a gente enriquece não só a nossa vida, mas a vida de todos ao nosso redor. Que lindo! Adorei essa imagem da ponte. É isso, pessoal, chegamos ao fim do nosso mergulho na fenomenologia da linguagem. E que mergulho, hein? Espero que tenha sido inspirador. Foi demais. Quanta coisa para a gente refletir, para colocar em prática. E fica o convite para quem quiser se aprofundar no tema. Leiam o texto completo, vale a pena. Super recomendo. E continuem explorando, questionando, buscando novas formas de se conectar com a linguagem, com sua própria voz interior. É isso aí. Um abraço a todos e até a próxima